Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para meditar o Evangelho, essa palavra que o Senhor nos dirige com tanta delicadeza para o nosso coração, a nossa mente e, sobretudo, para nos orientar também, nos ensinando, não é, modos, não é, um jeito de ser conforme a vontade de Deus. Então, nós iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nesta quarta-feira, nós temos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 15, do versículo 21 ao 38. Então se diz que Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Então aqui o modo de dizer que Jesus está entre os pagãos. Jesus atua, né, em várias partes ali daquilo que nós chamamos, né, o mundo antigo, a Terra Santa, mas também nas regiões que estão ali por perto. E lá acontece que esta mulher, dita mulher cananeia, e aí a sua identidade é justamente de alguém que não pertence ao povo de Deus pela descendência, né, de uma raça. Ela não é judia, mas ela é considerada pagã, e vem ao encontro de Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Então, essa mulher se aproxima de Jesus com uma atitude que vai se desdobrando em demonstração de algumas virtudes, que nós poderíamos dizer, que também mostram a sua convicção. Esse texto, pelo seu desenrolar, no primeiro momento ele parece um tanto chocante, porque a mulher vem ao encontro de Jesus, faz uma súplica, Jesus não diz nada, diz que Jesus não respondeu palavra alguma. Aí é que os discípulos ficaram insistindo, e pediram: manda embora essa mulher. E Jesus ainda vai dizer: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher insiste, não abandona o seu propósito, porque tem uma convicção. E aproxima-se ainda mais de Jesus, e agora não só faz o seu pedido, como estava antes, mas ela se prostra diante de Jesus. E prostrando-se diante de Jesus, mais uma vez vai implorar: Senhor, socorre-me. E aí Jesus, agora, antes não tinha dito nada à mulher, mas agora diz: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E para surpresa, nossa, que lemos o Evangelho, nessa reação também de Jesus, o que é que Jesus vai dizer? É verdade, que de fato a fé da mulher foi que a sustentou, porque ela mesma vai afirmar diante de Jesus que os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, desse trecho do Evangelho, quais são as lições que nós tiramos? As lições dizem respeito à oração nesses dois aspectos, não só naquilo que nós pedimos, mas também de como pedimos. Porque a oração é antes de tudo a possibilidade que Deus nos dá de falarmos com Ele para ouvi-lo. Não é tanto para que Deus nos ouça. E por que nós dizemos isso? Porque Deus não precisa saber de nada. Deus é onisciente, sabe tudo. O próprio Jesus, até no início do Evangelho de São Mateus, no grande Sermão da Montanha, capítulo 5, que é o capítulo 7, ele vai dizer
não multipliqueis as vossas palavras quando fizerdes a oração, porque Deus sabe tudo, antes mesmo que se diga, Deus já sabe. Então, vem a pergunta, se Deus sabe tudo, então por que a gente tem que rezar? Porque a gente não sabe. Então, a oração nos favorece tomar consciência das nossas necessidades, tomar consciência de que nós não somos autossuficientes e, portanto, nos lançamos confiantemente nas mãos de Deus, e tomar também consciência de nossas convicções. Às vezes a gente até pede algo, mas não tem convicção. Por quê? Porque quer encontrar de forma muito fácil, né? E como nós sabemos pela própria experiência, aquilo que se consegue com muita facilidade não se valoriza e com muita facilidade se desperdiça. Então, a própria experiência humana nos demonstra isso. Não é? Até pessoas que, para construírem a sua vida, não é? Lutaram, se esforçaram, derramaram suor e sangue, valorizam muito mais o que conquistaram e o que receberam do que aqueles que já com muita facilidade, né, pelas circunstâncias da vida, né, podemos compreender tudo, então com muita facilidade encontraram já as coisas prontas, mas também com muita facilidade não valorizam e até desperdiçam. Então, quais são as lições em relação a esse tema da oração como atitude que nós temos no Evangelho de hoje e que nós aprendemos dessa mulher? Então, primeiro, essa mulher, né, que é dita cananeia, logo não faz parte do povo de Deus, se aproxima de Jesus, que é judeu, e tanto que ela vai chamar filho de Davi, né? Então é a forma também de reconhecer Jesus como judeu. Que nesse contexto é também algo que aponta para uma consciência que ela tem da superioridade desse povo. Mas é muito significativo que ela não se aproxima com preconceito, né? Mas ela se aproxima com humildade. Então ela se aproxima de Jesus com humildade e vai pedir, né? Certamente ela deve ter escutado, né? Chegou até ela muitas informações, talvez alguns testemunhos, né, de pessoas que foram curadas por Jesus, de pessoas que foram libertadas do mal e assim por diante. Então ela já é fruto, nós poderíamos dizer, do anúncio do Evangelho, né, para fora das fronteiras do povo judeu. Então ela já é um exemplo concreto de que essa boa notícia de Jesus já ultrapassou, né, aquilo que logo em seguida Jesus vai dizer: vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher dá testemunho que a missão de Jesus já transbordou, né? De que a sua fama já cruzou as fronteiras do seu povo e do seu território. Então, muitos veem nessa passagem da Escritura, do Evangelho, um instrumento, essa mulher é um instrumento do próprio Deus para falar ao seu filho. Jesus vai tomando consciência também nos acontecimentos que ele vai se confrontando, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do seu Pai. Jesus vai crescendo nesta consciência da sua missão e vai expandindo cada vez mais, porque vai sendo provocado, né? É por isso que Jesus, até no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, vai dizer: Senhor do céu e da terra, eu te louvo porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos simples, aos humildes, aos pequeninos. Vejam aí um exemplo desta revelação do Pai aos pequeninos, que se torna também para Jesus um modo de compreender qual é a vontade do Pai que o enviou. E portanto, vamos dizer, nesse testemunho de oração autêntica, nós vemos essa primeira atitude. Qual é a atitude da mulher?
uma atitude de confiança. Ela vai até Jesus porque ela confia. E ela confia porque ela tem dados concretos. Como já dissemos, certamente ouviu falar de Jesus, viu pessoas que davam testemunho do encontro com o Senhor. Mas o que é que acontece? Ela se aproxima de Jesus, faz o pedido e Jesus não responde nada. Mas ela não desiste. Então, qual é a segunda atitude? Além da confiança, portanto, quando rezamos devemos ter confiança. A segunda atitude é a perseverança. Então, nós devemos compreender que o fato de Jesus silenciar era para que a mulher pudesse escutar. E escutar com perseverança. Isso também muitas vezes é uma falha na nossa oração. Às vezes nós queremos já que terminada a oração, terminado o pedido, Deus já nos atenda, sem muitas vezes termos até a consciência daquilo que nós estamos pedindo. A consciência do que estamos pedindo, a razão por que nós estamos pedindo e a finalidade para que nós estamos pedindo. Então, é preciso que nós tenhamos esse tempo, vamos dizer, a demora de Deus, a demora paciente de Deus, para que nós amadureçamos na nossa vida espiritual e naquilo que nós estamos pedindo. Então, um exemplo simples, um filho que pede ao pai que lhe dê uma moto. Jovem, então o pai imediatamente já no mesmo dia vai à loja, compra a moto, dá ao filho, e o filho pega essa moto, sai por aí e se esborracha num poste, morre, e aí? Ou seja, aquela petição, aquele desejo satisfeito de forma imediata, não dá tempo de considerar todos os outros fatores, todas as outras situações, as possibilidades e assim por diante. Não que Deus precise disso, mas nós precisamos disso, porque nós somos limitados e nós precisamos de tempo. Então a segunda atitude, que diríamos, a virtude dessa mulher, além da confiança, é a perseverança. Então, se nós não tivermos perseverança na nossa oração, não teremos a consciência de se estamos convencidos ou não, se temos convicção ou não. E aí, diante desse silêncio de Jesus, a mulher, como já dissemos, ela se aproxima, se ajoelha, pede de novo a Jesus. Jesus diz, até na nossa compreensão, pode parecer um tanto chocante, mas uma expressão grosseira, não tirar o pão dos filhos para jogar os cachorrinhos. Por quê? Porque dentro da cultura do povo de Jesus, do tempo de Jesus, Jesus é o verbo encarnado, assumiu a cultura e também a linguagem. Então era um jeito de os judeus chamarem os outros povos. Aí, para nós, nesse momento, depois de 2000 anos, pode parecer, ou até mesmo parece, uma coisa muito chocante, mas seria, até certo ponto, natural esse modo de falar. Por isso que Jesus, assumindo também a linguagem. Mas também tem um aspecto pedagógico, que é provocar a mulher nesses passos. Então ela deu do passo da confiança para a perseverança e agora o ponto mais alto da sua oração, que é a humildade. Então é isso que ela diz, Então não está discordando de Jesus, de forma nenhuma. Ela podia nesse momento dizer assim, mas me tratou dessa forma, então vamos para lá, Então, mas foi humilde, e foi a humildade dela o ponto mais alto da sua oração. E aí o que é que Jesus vai dizer? De fato, grande é a sua fé. Então vejam, a confiança, a perseverança e a humildade. São três atitudes que nós devemos alimentar quando nós rezamos. E sem a humildade, nós, de fato, desistimos. Sem a humildade, nós não temos a confiança. Sem a humildade, a nossa fé, ela não é expressa, ela não é
não se manifesta, né? Aqui lembro um acontecimento, né, muito conhecido, de Santa Dulce dos Pobres. Diz que ela foi no sinal, né, pedindo esmola para os pobres, e aí quando ela estendeu a mão, e aí alguém foi e cuspiu na mão dela, né? Aí ela recolheu a mão e disse: esse aqui é meu, agora me dê a dos pobres. Então vejam, as três coisas, né, nesse pedido: a confiança, né, saber que pedindo vai alcançar, depois a perseverança e a humildade. E aí aquela pessoa de fato ficou tocada, que se tornou um benfeitor, né? Então grande é a tua fé. Então que de fato nós cresçamos nesta convicção de que a oração não informa Deus de nada porque Ele não precisa, mas nos preenche de significado, de virtudes, do tempo, da demora, vamos dizer assim, de Deus, para que nós também amadureçamos do ponto de vista espiritual. Então, desejo a todos um bom dia, lembrando que hoje à noite, todas as quartas-feiras, como de costume, temos a nossa live, hoje tratando sobre o outro sacramento da cura, que é a unção dos enfermos. Então, às 8 horas da noite, as pessoas que tiverem disponibilidade são convidadas a acompanhar a nossa reflexão sobre este sacramento também muito importante e às vezes um tanto revestido de um preconceito, né? A unção dos enfermos, né? Então é para morrer. Então à noite nós vamos refletir também sobre esse importantíssimo sacramento. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.